Abra a palavra do Senhor agora no Salmo 50. A história do Salmo 50 foi joia ontem. Alguns me ligaram, alguns mandaram mensagem. Aí um dos meus sobrinhos me mandou a mensagem. Falou: tio, eu ia ler o Salmo 50, mas ele bate demais. Então eu vou escolher outro salmo, porque geralmente a gente lê o salmo da idade que a pessoa está fazendo. E eu fiquei curioso. Falei: o que tem lá no Salmo 50? E aí comecei a meditar, e Deus começou a falar no meu coração. Ele bate mesmo, mas a palavra do Senhor diz em Apocalipse, capítulo 3, no versículo 19, que o nosso Deus, Ele, o próprio Deus dizendo: eu, o Senhor, corrijo e disciplino ao filho que amo. Então toda correção e toda disciplina, aliás, a palavra disciplina, tanto no português quanto na Constituição da nossa igreja, na área da disciplina lá, a disciplina é o ato de trazer a pessoa para o caminho de volta, de reprogramar para o caminho certo, para a jornada certa. Isso que é disciplina. É aquilo que o Waze ou o Google, aquele que você põe no mapa lá, quando você quer chegar em algum lugar, e você vira na curva errada. Aqui em Frutal, não é difícil errar, aqui a gente não erra, aqui as ruas são tranquilinhas. Mas lá em São Paulo, quem usa aquele negócio lá, sabe do que eu estou falando. Vivi lá 3 anos naquela região, e manda você virar para a direita, tem 3 curvas para a direita, e você não sabe qual que pega na hora, e os carros buzinando atrás, você tem que ir. E aí você entra e errou. Aí ele vai, recalcula a rota. Isso é disciplina. Então o Salmo 50 é um recálculo de rota para a nossa vida. Então vamos ler, e vamos deixar Deus aplicar no nosso coração. Salmo 50, intitulado aí a essência do culto a Deus. Salmo de Asaf, e diz assim: fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra, desde o levante até o poente, desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. E eu lembrei daquele sermão que nós pregamos, que o resplandece aqui é o lampo, é a trovoada, é o relâmpago. Resplandece o Deus, vem o nosso Deus, e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormento. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes, dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graça, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprazes nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentaste para falar contra o teu irmão, e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas, e eu me calei.
Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Vamos ler agora o versículo 22, todo mundo junto comigo, você em casa. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver que eu vos livre. 23. O que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará, e é o que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação. Aleluia, amém. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nessa noite, e suplicamos em nome de Jesus, Amarro Valente, tira todo espírito de perturbação do nosso meio, aonde essa palavra chegar, que o Teu Santo Espírito chegue na frente, nos constrangendo, nos convencendo do pecado, da justiça e da salvação do Senhor, trazendo arrependimento ao nosso coração e realinhando a nossa alma com Teu Filho Jesus, o noivo, que está às portas. Acorda a Tua igreja e renova-nos no Teu Espírito, no nome de Jesus, que eu diminua e que o Senhor cresça. Amém e amém. Salmo 50 é um salmo que põe o dedo na nossa ferida, é um salmo que Deus deixa um recado para a igreja, naquela época e para todas as épocas. Um dos motivos que o amor de Deus se esfriou, porque lá na palavra fala assim, nos últimos dias, o amor de Deus se esfriará por toda a terra. Mas ele dá um motivo, e eu estou falando porque esfriou, porque nós estamos nos últimos dias. A geração dos últimos dias é a geração que o amor de Deus vai esfriar em toda a terra. Não vai esfriar todo o amor, mas de quase todos. E o motivo é por causa das suas iniquidades. É exatamente isso que o Salmo 50 está tratando aqui. As iniquidades são aqueles pecados que a gente tem certeza e convicção que a gente anda fazendo, mas porque o outro faz, o outro faz, o outro faz, o outro faz, qual que é o problema? Todo mundo faz, afinal das contas, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E nessa conversa, que eu não sei aonde começou esse sermão, eu sei que passou pela minha geração, ele já existia antes, e a igreja tem se acomodado com essas palavras, e tem adotado o amor que o mundo prega, que não é o amor de Deus, um amor que não corrige, um amor que passa a mão no pecado, que não aponta as coisas erradas, que aceita tudo, porque afinal de contas é meu filho, ou é meu parente, ou é meu amigo, eu estou com ele até nos dias maus, nas coisas ruins, e esse amor transviado, destruído, desconfigurado, invadiu as igrejas, e com o passar dos anos nós viramos que nós somos hoje, uma igreja do Senhor Jesus, do Salmo 50, e o Salmo 50 nos realinha com Deus, e Deus começa falando, Ele não fala que é o pastor, que é a denominação, Ele não fala que é, Ele fala assim, fala o Deus Todo-Poderoso. Deus nunca perdeu as nossas vidas dos seus olhos, Ele nunca perdeu quem nós somos, não só não perdeu, que Ele mandou o seu Filho morrer por nós, um alto preço, para todo aquele que nele creu, mas quem crê, nós já estudamos aqui na igreja, a fé que salva, não é a fé de só crer que Deus existe, mas uma fé que crendo, obedece ao que Deus deixou na sua palavra. Essa fé é a que salva, porque a fé dos 10 leprosos, aqueles 9 tiveram fé para ser curado, mas não foram salvos, só o que voltou e reconheceu. A fé que os demônios têm não dão direito a eles de um novo céu e uma nova terra. Crês tu que existe um só Deus? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Tem fé, mas não salva. A fé que salva é a fé que nos leva a fazer a seguinte pergunta: e agora, Deus, que faremos? Foi assim na época de João Batista, foi assim na época de Jesus, foi assim em Atos dos Apóstolos. Toda a turma foi levada a fazer essa pergunta: e agora, que faremos? Arrependei-vos e confessai os vossos pecados,
e crede no Evangelho. E o crer é andar em obediência à palavra de Deus. Então o Salmo 50 ele começa identificando a soberania de Deus. O Deus Todo-Poderoso, quem Ele é, o que Ele faz e o que pertence a Ele essa terra. Ele diz, tudo. Tem nada que escapa dos meus olhos. Todos os animais do campo que pululam as alimárias são meus. Inclusive vocês, tudo é meu. Ou seja, eu não perdi o controle de nada. Eu, estou de olho em você. E aí ele cita aqui coisas que têm acontecido, que ele tem visto. E ele dá no versículo 13, no versículo 15, ele fala assim, invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ele faz a separação entre aqueles que ele vai responder no meio das tribulações, e aquele que ele não vai dar a mínima para ele. No versículo abaixo ele já fala agora, os ímpios. E nós precisamos identificar, diante do Salmo 50, a quem Deus se compara os ímpios. Não é o que eu acho, não é o que alguém interpreta, mas é o que Deus deixou escrito, que nós temos que avaliar a nossa vida. Porque muita gente fala assim, não, graças a Deus eu não sou ímpio, porque eu sou presbiteriano, eu até dou o dízimo, uma oferta de vez em quando, eu frequento a igreja há mais de 60 anos. E para nós a gente acha que isso não é ímpio, é ser servo de Deus. Será? Vamos dar uma olhadinha aqui na palavra, o que diz? Versículo 16 diz assim, mas ao ímpio diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos? Ou seja, está repetindo os preceitos de Deus, a lei. E teres nos lábios a minha aliança, ou seja, sabe a aliança de Deus nos lábios de cor. Uma vez que aborreces a disciplina, gente que não aceita ser apontado o caminho de volta, falar com ele que ele está no caminho errado, que esse não é o caminho da sabedoria e nem da salvação, um caminho de pecado, dentro da igreja, ele não aceita. Fica rebelde, fica contra, se levanta. E aqui está falando, essa turma que aborrece a disciplina e rejeita as minhas palavras. Gente, a gente não percebeu, mas não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não é só não contar a piada imoral, ou botar o nome de Deus no meio das piadas, ou falar quando estiver conversando, e falar, crê em Deus Pai, sim, do nada, sem ter, não é isso não, é muito mais do que isso. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, é quando nós dizemos que nós somos servos de Deus, seja de qualquer denominação, presbiteriano, batista, assembleiano, o que você quiser ser, no nome de Jesus, e vive nessa igreja há não sei quantos anos, mas você continua com a vida de pecado, você não condiz com aquilo que você prega. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Você carrega um nome, carrega a Bíblia debaixo do braço, umas 10 Bíblias nesse celular seu, mas você não vive a palavra. O que Deus deixou para o povo, aqueles que são eleitos do Senhor. Vou dar só algumas dicas para você, porque senão nós vamos ter que falar aqui até final do final de semana e não vai dar conta. Porque a Bíblia tem 1189 capítulos, mas para arejar a sua mente, você pode pegar Josué 1, que tem esse versículo 9, mas acima dele tem um 8. E então, se você não está fazendo o que está falando ali, você está pregando uma coisa que você não vive. E Josué 1,8 diz assim, não cesse de falar desse livro da lei. Não é para parar. Falar de manhã, de tarde, de noite. A boca fala do que está cheio o coração. É nos grupos de amizade, é nos grupos da porta da igreja, é nos grupos, e por vários anos, até vir a pandemia, o que eu mais via na igreja, quando eu terminava os cultos, e eu gosto de ir para a porta para cumprimentar todo mundo, e o que eu mais percebia com os meus ouvidos, é que o povo da igreja, na porta da igreja, depois de sermões, às vezes que o povo chorou aqui dentro. Estou falando aqui não, porque aqui eu cheguei agora, eu estou falando das outras igrejas que eu passei, não é aqui não, fica tranquilo. Mas se servir para você, receba.
E eu vi várias vezes, eu estou com 25 anos de ministério, 24 completo, esse é o 25º ano. Eles falavam de tudo lá fora, futebol, piada, comida, viagem, férias, menos a palavra de Deus. Ou o sermão que ele chorou aqui dentro, que ele veio aqui e ajoelhou, lá fora já era outra palavra. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para observares tudo quanto nele está escrito. Aí então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido no que fizer. Isso é Josué capítulo 1, versículo 8. O 9 é: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quando? Quando não cessar de falar do livro da lei de dia e de noite. Nós queremos as benesses de Deus, as provisões de Deus, sem andar no caminho de Deus. A gente quer todas as bênçãos, os milagres, o alto refúgio, o socorro bem presente, sem andar num caminho de obediência. E é isso que ele trata aqui no Salmo 50. Rejeita a disciplina, rejeita as minhas palavras. Eu vou, outro texto, eu só dei Josué 1,8, né? Romanos, capítulo 12. Você pode ir lá começar no versículo 1, ali está falando daqueles que creem e têm a convicção que são eleitos em Cristo Jesus. E então Paulo roga a esse povo que crê, para que andeis. Aí é ordem. Não é uma sugestão, não é quando você quiser, ou quando você assistir um culto, ou quando você for para a igreja no domingo. Não, é todo dia. Lá ele explica em Romanos 12 que a nossa vida é uma vida de culto a Deus. Nós não começamos o culto agora há pouco e vão terminar daqui a alguns minutos esse culto. Esse culto começou quando você abriu os olhos hoje de manhã. As primeiras palavras que você falou ou pensou já foi culto a Deus. Por onde você andou nessa rua, você cultuou a Deus. As confusões que teve no meio da rua hoje, aquilo que você falou diante das confusões, você cultuou a Deus. Agora, se no final do dia, Deus vai aceitar o seu culto como aceitou o de Abel, ou se vai condenar o seu culto como condenou o de Caim, aí já é problema seu com Deus. Mas é culto. Nossa vida é uma vida de culto a Deus. E lá em Romanos 12, a partir do versículo 9 até o versículo 21, ele deixa as virtudes daqueles que são eleitos em Cristo Jesus, como é que a gente deve andar nos caminhos do Senhor. Em Gálatas capítulo 5, quando fala lá das obras da carne e do fruto do Espírito, também fala que aqueles que creem em Jesus andam, que creem no Espírito, devem também andar no Espírito. Devem ser guiados pelo Espírito. E quando a pessoa é guiada e anda no Espírito, o fruto do Espírito se manifesta nela. Nós estudamos isso um pouquinho no sábado, quem não veio perdeu. Foi sensacional para os casais. Não foi gravado, não tem gravado na internet. Tem coisa que, assim, só a turma que vem que recebe. Então fique esperto aí, tá bom? Então se você não está andando nisso, você está fora. E um pouquinho fora é o mesmo que muito fora. Para mim não. Para mim que sou seu pastor, aqueles que estão andando mais perto de Deus, para mim é mais fácil pastorear. E aqueles que estão mais perto de Deus, eles parecem mais com ovelha do que bode. Aqueles que estão mais longe de Deus, eles parecem mais bode do que ovelha. Por que eu estou falando que parece? Porque Jesus falou que não é para a gente mexer nessa área, que essa área, Ele que vai mexer quando Ele voltar, o joio e o trigo. Não arranca não, senão arranca trigo junto. Deixa que eu vou arrancar quando eu voltar. Então tem ovelha que parece bode, e no final vai ser ovelha. Mas tem bode que parece ovelha, e no final não vai ser ovelha. Vai continuar bode. Então, Romanos capítulo 12, versículo 9 a 21, dá algumas características daqueles que andam num caminho de obediência a Deus. Eu estou citando só alguns textos, irmãos, mas se você quiser ler o Salmo 119, você vai realinhar a sua vida bastante aí, porque lá fala aqueles que creem no Senhor, como é que eles devem viver a vida deles. E lá fala de 178, 176 versículos, 165 são falando que a nossa direção é a palavra de Deus.
Voltando a Josué 1:8, que medita nela de dia e de noite. E ele continua dizendo assim: se vês um ladrão, tu te comprases nele. E a gente, na nossa época, a gente pensa assim: não, mãe, Deus me defenda com ladrão, não ando com ladrão não, pastor. Será? Porque a palavra de Deus fala que aqueles que não devolvem a Deus o que é de Deus, ele é ladrão. E às vezes a gente passa a mão na cabeça, senta junto, inclusive indica para ser oficial de igreja, vota nele ainda. E Deus está dizendo no Salmo 50 que você está associando com essa turma. E ele fala assim: o que adianta você ter as leis no seu coração? A aliança minha na sua boca. Se você te associa com essa turma. Gente, sou eu que estou falando não. Você está lendo aí. Você não está lendo? Eu não estou interpretando nada. Olha aí, ó. Associas, comprases com os ladrões e associa com os adúlteros. Faz sociedade com a turma. E aqui, adúltero para Deus não é só a turma que cai em pecado sexual, não. Se você lê as Escrituras, você vai ver essa turma que diz que é de Deus, que é apaixonada por Deus, que é noiva de Cristo, mas vive uma vida dupla, que dentro da igreja é uma coisa e no mundo é outra. Lá no mundo eles vivem igualzinho o povo do mundo. Isso para Deus é adultério. E a gente associa com essa turma. Aliás, Paulo relembra num sermão muito duro que ele fala em Corinto, que ele fala assim: não peço a Deus que, quando ele vai falar sobre a turma que está vivendo impureza, e ele fala assim: ó, cuidado com essa turma. Eu não digo a vocês para não andar com a turma que não conhece a Deus, porque senão vocês tinham que sair do mundo. Mas com aqueles que se dizem cristãos e têm a prática do povo do mundo, com esse, vocês nem quer comais. Podem nem sentar numa mesa. Não, pastor, mas que coisa dura nesses dias. Irmão, deixa eu te falar, o noivo está na porta. Nós precisamos passar por essa porta. A porta é estreita, são poucos. E nós precisamos realinhar com o Senhor. Não está na hora de passar a mão na cabeça, nem de ser leve. Está na hora da gente acordar. Está na hora da gente arrumar. Lavar a roupa que está suja. A roupa da noiva ficar limpa. E procurar se encher de óleo. Porque a noiva que estiver limpa com óleo é que vai entrar. E que vai ver o noivo. E eu quero entrar entre elas. Você não quer, não? Mas para isso você precisa saber aonde você está. Para você sair desse lugar. Outra coisa que ele diz aqui, que é a turma que está fazendo essas coisas, ainda tem outra coisa: solta a boca para o mal, e a língua dele trama engano. Senta para falar com o irmão, do teu irmão, e difamas o filho da tua mãe. Turma que é o leve trás. Tem um texto na Bíblia, em Provérbios, que fala, os versículos, eu sumi o capítulo aqui agora na minha cabeça, mas os versículos 16 a 19, eu vou lembrar qual que é o capítulo. Ele fala assim: 6 coisas aborrece ao Senhor, e a 7ª sua alma abomina. E tem 6 coisas que Deus aborrece. A 7ª, está escrito lá: o que semeiam contenda entre os irmãos. Eu acho que é Provérbios 6, de 16 a 19. Dá uma conferida aí para mim, a turma do ponto aqui, ó. Isso é Provérbios 6, de 16 a 19. 6 coisas aborrece ao Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Abomina a alma de quem? De Deus, do Senhor. É isso mesmo? Provérbios 6, 16 a 19, está lá. O 19 diz assim: aquele que semeia contenda entre os irmãos, o leve traz. Esse tipo de pessoa, Deus abomina. Não sou eu não é o pastor, a igreja não. É o próprio Deus que no Salmo 50 fala assim: o mundo é meu, vocês são meus, todos os animais do mundo são meus, tudo que você traz para mim de oferta e sacrifício é meu, foi eu que te dei. Eu não preciso disso não. Ele conhece, é o Deus que vê. A 7ª coisa, Deus abomina. Só para você ter noção que é a palavra abominação, é pior do que ódio. É mais intenso do que odiar. É abominar aqueles que semeiam contenda entre os irmãos. E no Salmo 50 fala essas coisas. Tendo feito essas coisas, eu me calei.
Você quer a resposta por que Deus fazia muitas coisas lá em Atos dos Apóstolos e hoje não faz? Está aí no Salmo 50, versículo 21. Tendo feito essas coisas, vocês estão vivendo essas práticas? É simples, eu me calo. Vocês vão viver só com a Bíblia e vai ser o suficiente para vocês. Mas o que eu fazia no passado, eu me calo. Me calei. Então, quando Deus se cala, não é porque Ele não faz mais. Ele continua sendo Deus, continua sentado no trono, e Ele continua sendo Deus do sobrenatural. Ele ainda faz maravilhas, hoje ainda. Mas Ele se cala. Quando a gente vive uma vida que não condiz com a sua palavra. E isso, quando a gente faz isso, a gente está tomando o nome do nosso Deus em vão. Porque a gente prega uma coisa, mas na verdade nós vivemos outra. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Porque o povo lá fora sabe quem nós somos. Ele sabe o que a gente anda fazendo. Ele sabe as coisas que a gente faz. Ainda mais as coisas ruins, então. Está na hora da gente realinhar com Deus. E aí no versículo 22, Deus fala assim: Deus é um Deus que disciplina, mas é um Deus que ama. Porque Ele fala assim: considerai essas coisas. Pare e pense. E volta. Considerai, pois, nisso vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. O que é sacrifício de ações de graça? É você ser grato pelo bem e pela bondade de Deus, pelos bens que Deus te dá, mas você ser grato, porque mesmo na enfermidade, Deus também está. Gratidão em todo momento. Aquilo que Paulo cita lá em 1 Tessalonicenses 5,18, que fala para a gente dar graças em tudo, porque esta é a vontade de Deus para mim e para você, para com todos os homens. Sacrifícios de ação de graça, é uma atitude de vida. Vamos parar de reclamar da vida, amados. Vamos começar a agradecer. Vamos começar a nos alinhar. O que adianta ser bom presbiteriano, mas andar com a vida de passar a mão na cabeça dos outros no pecado? Pastor, mas se eu fizer isso, eu vou perder muita amizade. Uai, seja bem-vindo ao meu grupo. Eu também perdi. E muito, não é pouco não. Mas o que eu não perdi foi minha fidelidade a Deus. Deus nunca vai me cobrar alguém que eu conheci e fiquei sabendo que ele estava vivendo uma vida torta de pecado. Na oportunidade que eu tive, eu sentei com ele, falei: meu amigo, deixa eu sentar com você e falar um negócio. Esse negócio de namoro de ceguinho de Jericó, isso não é de Deus não. Esse negócio de ficar passando mão é só para quem casa. Sexo é uma bênção e uma aliança para aqueles que casam. Sexo antes do casamento, diante de Deus, não tem a bênção de Deus. É ajuntamento. É a mesma palavra que fala de adultério, é a palavra porneia, de pornografia. É essa leitura que Deus faz. Talvez agora você vai até desligar a televisão depois que eu preguei. Mas no dia que Jesus voltar, meu coração está limpo diante dele. Não precisamos voltar para Deus do jeito que Deus quer, não é do jeito que nós achamos que devemos voltar. E ele fala: olha, se não quer ser destruído no final, começa a voltar com ações de graça, sacrifícios de louvor. Mas, o que ele fala aí? E é o que prepara o seu caminho. Que caminho? O caminho que nos leva a caminho de eternidade. Sonda-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versículo 23, 24, se eu não me engano, ou 24, 25. O número, eu não sei, mas o que eu falei é o que está escrito lá no final do Salmo, é os dois últimos versículos. Sonda-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Preparação do caminho, um caminho da verdade. Não da verdade que eu acho, mas da verdade que está escrita.
Que Deus possa nos realinhar, amados, porque há esperança. Deus se calou. Deus se calou quando nós começamos a andar com a aliança nos lábios, mas com o coração longe dele. Quantas pessoas eu tenho observado dentro da igreja, que dá até conta de vir na igreja, até conta de cantar os hinos, mas não dá conta de pegar na mão do irmão. Quantos que tem tratado o casamento como uma peça de reposição, estragou, troca. Quantos têm andado dentro da igreja num caminho de procurar investigar a vida do outro para falar mal, não para dar a mão, para socorrer. É por isso que Deus não faz mais. Segundo o Salmo 50, é por isso que ele calou. É por isso que ele ficou em silêncio no meio do caos. E por isso que a gente tem que fazer somente uma oração, que seja feita somente a tua vontade, ó Deus. Você nem sabe qual que é a vontade mais de Deus. Que a igreja do Senhor Jesus nessa noite possa voltar a um caminho de eternidade. A você que está ouvindo aí, pastor, como eu sei que eu estou nesse caminho? Meu filho, se eu estou pregando aqui, doeu, você não gostou de ouvir, pode olhar na sua vida, tem alguma coisa que você está precisando melhorar. Deus nos chama a um caminho de santidade. Ser santo porque Ele é santo. Ser separado das coisas do mundo porque Ele se separou. É dizer não para o pecado. É ter um namoro santo até o dia do casamento. E então receber a bênção de Deus. É respeitar a moça até o dia do casamento e ter a bênção de Deus. Isso é namoro santo. É ser fiel primeiro a Deus. Porque se não for fiel primeiro a Deus, não vai dar conta de ser fiel à esposa. É questão de tempo. Se não for questão de fato, de infidelidade do corpo, mas constantemente infidelidade da alma. Você entendeu o que eu falei? Que hoje seja um dia de arrependimento aonde você estiver, no nome de Jesus. Que a gente possa voltar para o Senhor. Porque Ele não se escondeu de nós, Ele só se calou. Ele nos conhece. E nós temos vivido numa geração que precisa experimentar mais uma vez o mover de Deus, o sobrenatural de Deus. Mas Deus nunca fez e nunca fará nada das suas maravilhas enquanto o povo não se santificar. Em Josué mesmo, quando ele se revela a Josué, no capítulo 3, lá no versículo 5, Josué dá uma ordem para o povo: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Nós podemos ter 10.000 vigílias nessa igreja, para que Deus se manifeste com cura maravilhosa em todos os hospitais do país. Se a gente não voltar para vigílias de santificação, de conserto de alma, as maravilhas nunca vão acontecer. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que Deus possa levantar uma igreja que quando ora, os céus se rasgam, o inferno treme e coisas novas voltem a acontecer na face da terra. Porque esse é o nosso Deus. O Salmo 50 fala: esse é o Deus que vem e que relampeja e que troveja sua glória na terra, quando há um povo que anda em santidade. Vê se há em mim, ó Pai, algum caminho mau, e me guie pelo caminho eterno. Essa é a melhor ação que a gente pode terminar nessa hora. Não ficar olhando pelo outro. Não, ainda bem que o pastor falou hoje fulano tomou na cabeça. Irmão, lê o Salmo 50 de novo. Aqui fala para a gente não falar mal dos nossos irmãos. Cuida da sua vida. Volta para você.
para que haja esperança no nome de Jesus. Amém? Se a gente não buscar isso, não tem como a gente ajudar os outros. A gente vai ficar naquela mesma desculpa dos crentes aí. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele nunca passa para a segunda palavra que Jesus diz para aquela mulher: vai e não peques mais. Só fica na primeira. Que nós possamos passar para a segunda hoje, no nome poderoso de Jesus Cristo. E então, Deus voltar a se manifestar no meio do seu povo, para a glória dele. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa palavra. Dói, é doída, Senhor, mas é necessário. O Senhor nos conhece, o Senhor nos vê do alto, nada fica oculto a Ti. Pedimos perdão ao Senhor dos nossos pecados. O Senhor conhece meu coração e a minha mente. Meu Deus, eu quero ser melhor para o Senhor, dia após dia. Que eu diminua, que eu morra cada dia mais para esse mundo e para mim. Que eu realmente assuma a cruz que o Senhor colocou sobre a minha vida. Que eu aprenda a dizer não para mim e então siga o Teu Filho Jesus. Esse é o verdadeiro evangelho. Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o verdadeiro evangelho. E é nesse que nós queremos, no nome de Jesus. Restaura a tua igreja, lava o nosso coração. Só o Teu Santo Espírito pode vir com muitas águas e tirar a lama da nossa alma, da nossa mente, dos nossos pensamentos. Meu Deus, aonde esse sermão hoje nos apertou e nos machucou, meu Deus, tira toda a infecção que está aí na nossa alma e lava e cura. E então vem como muitas águas sobre o Teu povo. Volta a nos ouvir, a se manifestar. Não se cale mais, Senhor, como o Senhor fez. Tem misericórdia de nós. Não nos deixe associar com coisas que o Senhor não gosta. Não nos deixe sair dos nossos lábios palavras que machucam pessoas, ou que ficam, ó Pai, entregando pessoas que não tem nada a ver conosco. Meu Deus, nós dependemos do Senhor e precisamos do Senhor. Não nos deixe a gente passar a mão na cabeça, ainda que sejam os nossos filhos, de pecados que estão sobre eles. No nome de Jesus, que o Senhor nos dê intrepidez para confrontá-los. E que haja salvação nos nossos lares, no poder do Teu Santo Espírito. E assim o Senhor volte a manifestar, ó Pai, a grandeza do Senhor no coração, na igreja e aonde está a Tua igreja espalhada pela face da terra. É a nossa oração nessa noite, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que Deus possa tirar o seu sono nessa noite, no nome de Jesus. Pastor, já estou com insônia. Irmão, é para tirar, para você consertar no nome de Jesus. É melhor a gente perder algumas noites de sono, mas a gente realinhar com aquele que nos dá uma vida eterna, onde nós vamos poder descansar, celebrar no nome poderoso de Jesus Cristo. Então, tudo que eu falei nessa noite, que foi do homem, que cai no esquecimento da sua vida, hoje ainda, na hora que você dormir, nunca mais você lembra dessa palavra, no nome de Jesus. Mas tudo que eu falei aqui, que foi do Espírito Santo de Deus, que incomode a sua alma, até você mudar, para que juntos estejamos na vida do nosso Senhor, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que você possa ouvir: vinde benditos de meu Pai, entre para o gozo eterno. Aleluia. Deus corrige e disciplina o filho que ama, mas é para estar com Ele. E eu louvo a Deus, porque Ele faz isso comigo e com você. Que Deus te abençoe.